nós começamos te contando que devem começar hoje as discussões sobre a reforma tributária na Câmara dos Deputados. Ontem, o governador Ratinho Júnior conversou com alguns integrantes da bancada paranaense lá em Brasília para tratar do tema. Ele apresentou uma pauta de reivindicações do Paraná para a reforma tributária. De acordo com a apuração feita pelo Grupo RIC, os 30 deputados e também 3 senadores do Paraná foram convidados para participar dessa conversa com o governador. Os deputados que se opõem ao governo de Ratinho Júnior afirmaram que não foram chamados para o encontro. Vários passaram o dia de ontem com o presidente Lula, que esteve em Foz do Iguaçu. Na comitiva estavam Gleisi Hoffmann, Carol D'Artora, Zeca Dirceu e também Aliel Machado. O deputado Toninho Wandcher, do Progressistas, que é o coordenador da bancada paranaense, confirmou que enviou pessoalmente os convites para todos os deputados. Toninho também teria telefonado para os deputados petistas, mas as ligações foram recusadas. O governador espera, por exemplo, que a reforma contemple um fundo de desenvolvimento regional, agregando os estados das regiões Sul e Sudeste, com real redução de desigualdades. O fundo compensaria as perdas que o fim da guerra fiscal entre os estados pode proporcionar. Ainda ontem, tentamos contato com o governador para saber sobre o resultado dessa reunião, mas a assessoria informou que Ratinho Júnior só deve falar nesta quarta-feira. Os deputados que estiveram presentes no encontro também não retornaram à nossa produção. É isso, a conversa foi muito boa pelos relatos de quem estava na reunião. A bancada, ou pelo menos a maior parte da bancada do Paraná, está unida em torno da defesa do Estado. E aqui vale um bastidor, que é o seguinte: o Toninho Wandcher, ele é responsável pela bancada do Paraná, foi eleito lá, foi indicado entre seus pares para representar, o Legislativo Federal Paranaense. Então ele representa tanto os 30 deputados como os 3 senadores. Ele é um facilitador. Não é um cargo nomeado, digamos assim, mas é escolhido ali, faz você essa ponte entre todo mundo. E ele ligou pessoalmente, inclusive, para alguns deputados que recusaram as ligações, em especial o Zeca Dirceu, a Gleisi Hoffmann e a Carol D'Artora, que estavam em Foz do Iguaçu na agenda com Lula. Nada contra, eles fazem o que eles quiserem, são deputados eleitos. Agora, eles se furtaram de fazer essa conversa lá em Brasília em um momento que é crucial para o país e para o Paraná, consequentemente. É importante que o Paraná esteja unido e trabalhe junto por uma reforma tributária que também nos atenda, não só o Paraná, como a região sul, a região sudeste, há esse movimento do consórcio dos estados da região sul e sudeste, e a intenção desse movimento, não foi só o Ratinho que foi para Brasília, outros governadores também lá estavam, como o Romeu Zema de Minas Gerais, como o Cláudio Castro do Rio de Janeiro. A intenção é adiar a votação para ganhar mais tempo para o debate, pelo menos que ela passasse ali para o início do próximo semestre legislativo. O Lira não quer, ele está impondo a própria agenda, inclusive irritando alguns líderes partidários que não concordam também com essa pressa toda. Vamos ver como é que isso vai se dar a partir de hoje. Mas entre os próprios governadores não há um consenso, o que mostra que talvez o texto não esteja maduro ainda. Entre os próprios governadores há discussões. O governo de São Paulo, por exemplo, bate lá no Conselho Federativo. Os outros governadores, como no Rio Grande do Sul, já acham que isso não é importante. O Rio de Janeiro também já tirou o pé dessa discussão. São Paulo quer muito que ela é um estado, é uma unidade da federação que produz muito mais, então tem mais preocupações. Então, ou seja, mas nem entre os governadores, em grande maioria tem uma visão antipática à reforma, há um consenso, sequer entre os poderes da República. Então tem que ter cuidado, nós temos que ter uma reforma que mude as regras para melhor. O que se fala em Brasília hoje é que a reforma atende muito mais o pessoal da Receita Federal, que realmente vai simplificar algumas coisas ali, mas que atende menos o contribuinte, viu, Pedroso? Olha só, essa reforma, ela tem o poder, ou ela pode ter o poder, de mudar sim parte dos rumos da nossa economia. Mas pela experiência que a gente tem de acompanhar quando os debates são assim, sabe, a toque de caixa, sem você ter uma explicação muito clara do porquê. Porque qual o debate, Mar, que eu conversei com os deputados líderes de partido, perguntando, mas qual é essa urgência do Lira? Porque os instrumentos previstos da reforma começam a entrar em vigor em 2033. Então, assim, você deixar para o início do próximo semestre não teria um impacto na aplicação da reforma.
O que eles dizem é o seguinte: tem um temor, né, muito grande de que a base do governo, que já está fragilizada, fique mais frágil no segundo semestre, justamente por questões da economia, e esse debate mais aprofundado não interessa. O que alguns desses líderes querem? Além do texto que está previsto ali, da emenda constitucional, eles gostariam de já ter pré-negociado quais são as leis complementares, ou seja, as letras miúdas que serão ali penduradas no que está para ser votado. Porque é isso, eles sabem, vota a emenda constitucional, mas muita coisa será regulamentado por lei complementar. E ali é que você tem vários jabutis, vários interesses representados, ou seja, é ali que muitas vezes a maldade acontece e o estímulo a certas empresas, certos ramos, certos conjuntos empresariais podem acontecer. Então, é importante que os deputados debatam sim. Eu fico, causa estranheza, entendo sim, você trouxe, olha, direito deles não participar, mas assim, um deputado que foi eleito, que tem o dever de representar o Estado perante a federação, preferir ir bater palma num evento de palanque fechado, num cercadinho, do que estar de fato debatendo os rumos e o futuro do Paraná, isso é muito complicado, muito complicado. Agora eu quero trazer um bastidor de uma outra reunião que aconteceu, que foi a reunião dos governadores, Marco. Você teve essa reunião sim do consórcio ali, dos governadores de Sul e Sudeste, o governador do Mato Grosso do Sul participou também. E qual foi o grande tema que eles levaram ali ao relator, dessa emenda constitucional? Eles querem o seguinte, que você tenha alguns instrumentos para conseguir bloquear o domínio do Norte e Nordeste. Você tem 7 estados do Norte, 9 estados do Nordeste. Se eles se unissem na votação desse Conselho Federativo, caso essa ideia vá adiante, eles conseguiriam impor ali o que eles querem. Ou seja, mais uma vez esses estados do Norte e Nordeste conseguiriam ter uma força política maior do que as outras regiões. Então eles levaram ali, segundo essa fonte, a possibilidade de uma votação dupla. O que seria isso? Teria que ter a maioria nesse conselho, mas também toda a votação precisaria de uma maioria dentro das regiões, ou seja, a região sul precisaria entregar a maioria naquela ideia, sudeste e assim por diante. Isso evitaria essa distorção regional que já acontece. Então, é importante que os deputados se interem desse tipo de detalhe, justamente para fazer a votação da maneira correta e que o Paraná não fique ali de novo, só pagando a conta e enxergando o nosso dinheiro alimentando outras regiões e alimentando recursos como aqueles que a gente viu indo para orçamento secreto e outras coisas mais. Olha só, Pedro, sobre governabilidade, tem um levantamento muito interessante do Infomoney, que chama Barômetro do Poder. Ele analisa mês a mês o tamanho das bancadas lá no Congresso. E segundo esse levantamento, o Infomoney, em parceria com o portal Poder 360, o Lula vem diminuindo a sua bancada. Ele chegou a ter ali, com ele, em abril, 154 deputados. Segundo o levantamento, agora ele tem 144. Em um universo de 511, 10 é muita coisa em 2 meses. Significa que 10 deputados que votavam com o governo não estão votando mais. Então, esses números são acompanhados à lupa ali e podem, quem sabe, explicar isso que você trouxe aqui, que o governo tem medo de, em um segundo semestre, estar ainda mais fragilizado e não conseguir aprovar o que quer que seja. Então, são números que ajudam a entender um pouco lá o clima de Brasília. E para entender melhor, tecnicamente, essa reforma, nós vamos falar com especialistas na área, né, Bia? Exatamente. Entre eles, o mestre em Direito Tributário pela FGV, o Carlos Gasparim, que ressalta que é importante que os representantes aqui do Paraná realmente estejam unidos nessa defesa por uma representatividade mais ampla do Conselho que vai gerir o fundo. Para ele, é fundamental a importância que a composição seja proporcional à representatividade política e não partidária, como está na proposta. O texto da PEC 45, que trata da reforma tributária, ele ainda é muito incerto. Acreditamos que o Paraná provavelmente não sairá nem ganhador nem perdedor. Mas há as preocupações que são essenciais, que acredito que o Estado deva colocá-las e o fará. Que principalmente quanto à representatividade do órgão nacional que gerirá a arrecadação, como se dará essa representatividade. A ideia é que seja paritário entre estados e mais de 5 mil municípios. E o estado do Paraná, como outros estados, defende uma representação que leve em consideração a representatividade política, como é no Legislativo, na Câmara dos Deputados. Isso é essencial para que se respeite o princípio republicano na tributação. O estado do Paraná também tem uma preocupação enorme, e deve tê-la, com os produtores rurais, com o seu agronegócio, com o setor de serviços e com a sua indústria. E por isso,
um dos pleitos que provavelmente será levado é na forma como o fundo de compensação dos estados será dividido, né? O estado do Paraná, acredito que defenderá que uma boa parte, uma fatia fixa, seja destinada a estados exportadores, produtores de produtos básicos a serem elaborados. E há outras questões que ainda são incertas e que devem ser debatidas, principalmente levadas em questão, além também da alíquota única, que acredito que é prejudicial ao estado do Paraná, que há uma diversificação econômica, que precisa defender que haja segregações e faixas de alíquota, especialmente para manter a competitividade do setor agropecuário, que é um dos motores do estado. A gente acabou, então, de ouvir a análise do advogado mestre em Direito Tributário pela FGV, o Carlos Gasperin. Também conversamos, com outros especialistas que consideram que pode ser precoce dizer que os estados vão perder em arrecadação com a reforma. Mas, segundo a professora titular de Direito Tributário da UFPR, a Bettina Gruppenmacher, certamente quem sairá perdendo é, na verdade, quem paga os impostos à população. O que é quase certo é que os contribuintes vão perder muito. Que se os estados forem de fato praticar a alíquota que praticam hoje, os municípios também, nós vamos chegar a uma alíquota de 33%, que é o maior IVA do mundo. Não existe no mundo um país com um imposto sobre valor agregado com um percentual de 33,5%, como é esse que está se imaginando que vai acontecer no Brasil. Então, nós temos que aí ficar muito atentos em relação ao que o Poder Legislativo vai fazer. A gente tem que cobrar, que não haja aumento da carga tributária e nem prejuízo ao Pacto Federativo. A advogada também destaca que muitos municípios, principalmente as capitais, podem perder a arrecadação. Os municípios, com certeza, não digo todos, mas principalmente as capitais, vão perder muito em arrecadação, o que eu considero de extremo prejuízo, porque, de fato, os municípios são os locais onde a vida da gente acontece. Os municípios deveriam ser os entes federativos que mais arrecadam e vão perder muito com essa reforma. A Frente Nacional dos Prefeitos já se posicionou contra a atual proposta da reforma tributária. Em uma nota divulgada ontem à tarde, a instituição afirma que o texto traz incertezas para os municípios e também para os moradores. A federação critica o fato de que a palavra poderá aparece mais de 20 vezes no projeto, o que demonstra a falta de clareza no texto. E também criticou a maior tributação para o setor de serviços, um dos que mais emprega no Brasil. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acredita que a maior cidade do Brasil perderá cerca de 15 bilhões de reais em arrecadação através dessa nova reforma. Por outro lado, a Confederação Nacional dos Municípios apoia a reforma, mas também quer ajustes. Na reunião realizada ontem com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator do projeto, o presidente da instituição, o Paulo Ziolkowski, pediu que os municípios também tenham participação no Conselho Federativo. Os setores produtivos também estão se manifestando em relação à reforma, quer seja de forma contrária ou dando apoio à iniciativa. Ontem ainda 60 economistas assinaram o manifesto Crescimento Econômico e Justiça Social, endossando o projeto. Também ontem o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, o deputado paranaense Pedro Lupion, disse quais são as condições para que a bancada vote favoravelmente ao projeto. Entre as exigências estão a manutenção da competitividade do setor, apoio ao cooperativismo e menor tributação nos insumos. Bom, nós colocamos para o relator os pontos que são inegociáveis para o nosso setor, para manter a competitividade, o protagonismo e principalmente a renda do produtor. São questões que vão desde o cooperativismo até a questão da tributação de insumos. Tudo aquilo que a gente entende que será prejudicial para a competitividade do setor agropecuário e que nós não negociamos, não aceitamos de jeito nenhum uma reforma que seja contra os nossos produtores. Já deixei isso claro em diversas entrevistas. Nós queremos uma reforma tributária, nós entendemos que ela é necessária, mas não apoiaremos um texto que não nos atenda. As vantagens, as negociações têm sido muito positivas, o relator tem sido extremamente proativo, tem dado respostas contundentes e positivas às nossas pautas, aguardando ainda no dia de hoje o retorno das demandas que apresentamos nos últimos dias para que a gente consiga avançar nessa negociação.
Por volta das 9 horas da noite de ontem, o relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, anunciou que o Conselho Federativo e o Fundo de Desenvolvimento Regional ficarão mais claros e haverá um novo cálculo de transição para o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que unifica o ICMS, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços e é o Imposto Municipal. Ele também afirmou que poderá haver ajustes para atender alguns pedidos dos governadores e que a composição do Conselho Federativo será mais detalhada para dar paridade aos estados em relação à União. Tá aí, portanto, né, essa discussão que está tendo lá em Brasília, e até os ouvintes trouxeram aqui um dado, né, uma informação que está repercutindo muito, que é a da Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, né, que reúne o setor, obviamente, e prevê uma alta de até 60% nos impostos da cesta básica. E chama mais atenção nossa aqui do Paraná, porque o presidente da instituição, o João Galassi, deu exemplo do Paraná. E segundo o João Galassi, aqui no nosso estado, a alta pode ser superior a 160% em alguns itens da cesta básica. O governo se defende, o Bernardo Api diz que esse cálculo é superestimado, chegou inclusive a acusar a Abras de desinformação, mas ao contrário do que afirmou o secretário, né, o estudo da Abras não diz que os produtos teriam um aumento médio de 60%, mas a tributação sobre eles. E o governo também, Pedroso, não apresentou nenhum dado, dizendo, é mentira por isso. Ele disse, só é mentira, acreditem aí. Olha só, isso que o Bernardo Api tem feito é de uma falta de transparência absurda. Pelo seguinte, ele projeta números, ele projeta crescimento. Olha, o PIB do Brasil vai crescer tantos por cento em 10 anos, vai crescer tantos por cento em 30 anos. E ele não diz os números. E por que eu falei no comentário anterior da necessidade de discutir a lei complementar junto com a emenda constitucional? Porque se você não sabe as letras miúdas, você não consegue estimar direito nada disso. A Abras acerta quando olha o dado e fala o seguinte, pela discussão atual, pelo modelo do que a gente vê, a cesta básica pode subir, isso sim. E eles estão no papel deles de mostrar esses números, inclusive para pressionar o governo federal, para deixar mais claro o que eles querem fazer. Porque na prática, Mark, vamos lá, eles estabelecem que terão 3 tipos de alíquota. A alíquota cheia, alguns produtos que vão ser cobrados 50% da tarifa e outros que serão isentos. Eles não dizem detalhadamente quais serão. Essa questão do poderá, que aqui a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação dos Prefeitos fala, eles estão certos. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. A única coisa que a gente sabe, como trouxe ali a especialista tributarista que falou aqui na matéria, é o seguinte, como o governo ele não quer economizar, ele já disse que não vai diminuir a carga tributária, então é o seguinte, nós vamos pagar mais em algumas áreas sim. E todos nós aqui, que trabalhamos, que geramos riqueza, e aqui no Paraná, que tem uma característica populacional que consome muito mais serviços, às vezes até do que alguns bens industrializados, tem que ficar com a orelha em pé, porque essas pessoas serão sim as mais penalizadas. Ou seja, o que a gente está acompanhando, o Marco diz que ajuda sim a Receita Federal, e esse é um dos interesses, e ajuda no caráter arrecadatório. Então eles estão de olho em mais dinheiro do nosso bolso, e aqui o Paraná pode ser prejudicado 2 vezes, na distribuição dos recursos ali com a questão da União e também com o dinheiro que pode sair mais aqui dos nossos, todos nós que compramos, consumimos, vivemos no Estado. Então, essa leitura da Abras, ela não está necessariamente errada, o cálculo pode ser diferente, mas o Bernardo Api, Mark, ele tem escondido informações, ou parece que esconde informações, não detalha as coisas e espera que as pessoas acreditem. Tá quase igual aquela frase, sabe? La garantia soy yo. É o que ele tem feito um pouco em alguns momentos. Acho que não é nem esconder de verdade mesmo, ele não sabe mesmo. Ele vai ali, no vento, ele foi convencido pela própria tese e a defende, até a morte. E o que quem conversa com ele, tecnicamente, reclama é disso. Olha, ele não está aberto à discussão. Ele defende a ideia dele, que é uma tese construída ali nos gabinetes acadêmicos, mas que necessariamente não fez a conversa ainda com a sociedade real. E ela tem que acontecer. O estudo acadêmico é importantíssimo. Aliás, é a teoria, é a base. Mas a vida real, ela se impõe. E é essa discussão que está tendo nesse momento do país. É uma discussão rica. Ela é importante, ela é necessária. É isso mesmo que estão fazendo aqui. Só que talvez a gente não possa fazer a votação de forma tão assodada. Dá mais tempo para o debate continuar mais. Para a Abras, quem sabe, explicar melhor o número dela, para o governo rebater isso e a gente ver cientificamente os números ali fazendo a sua parte. É isso que está faltando.
esse estágio final da maturação da discussão, e é isso que os governadores principalmente estão cobrando. E o que as pessoas estão cansadas é ver mais dinheiro indo para Brasília. Pega os dados do ano passado. Os estados e municípios, Bia, Pedroso, ouvintes, mandaram para Brasília no ano passado 2,2 trilhões, T de tatu, 2,2 trilhões de reais ao governo central. Receberam de volta pouco mais de 600 milhões aí, 600 nas trocas ali. Recebeu um quarto, pouco mais de um quarto. Né? Os números estão lá nos portais do governo. Então, é disso que as pessoas estão falando. Né? Esse que é o problema. O dinheiro fica em Brasília e aí os prefeitos, os governadores têm que ir lá com o boné na mão, com o pires. Olha, pelo amor de Deus, tem esse projeto bonito aqui, dá um dinheiro para mim aí, sendo que é nas cidades que a riqueza é produzida. Por que o Brasil não faz uma discussão de verdade de impacto? Vamos propor aqui, por que os municípios não fazem arrecadação e distribuem para os outros? Se a riqueza está aqui, se é nós nas cidades que produzimos, o município que arrecade e faça os repasses para o Estado e para a União. O médico está na cidade, o professor está na cidade, o policial está na cidade, como outros países fazem. Mas no Brasil isso não chega nem perto, porque eles querem lá um poder central forte em Brasília. E, Pedroso, para trazer um elemento histórico aqui, vamos pegar. O que é o ICMS? É o antigo IC, ele começa como IC. Né? Depois ele ganha o M e ele ganha o S. O Brasil adora colocar S em tudo. Aí virou ICMS. Qual que é a base do ICMS? Os professores tributários que são de tributário não me escutando vão saber. É o IVA francês. Lá há 30 anos se discutiu isso. Só que a França é um estado centralizado, tem o tamanho de um estado brasileiro. O Brasil é continental. Então nós pegamos uma ideia lá da França, aplicamos aqui de maneira meio torta e foi virando esse Frankenstein que são os ICMS. Daí deu um para cada estado e ficou a confusão, e daí veio a guerra fiscal, e daí ninguém quer a guerra fiscal, e aí o Brasil vai dando os remendos. Aí virou esse caos. É um caos hoje o sistema tributário brasileiro. Caos. Aí agora nós estamos fazendo o quê? Nesse momento, nós estamos olhando para o Canadá. A base do que está sendo discutido aí é o sistema de tributação canadense, que demorou 30 anos para se estabelecer em sua totalidade. E é por isso que daí você olha e fala assim, o tempo de maturação dessa proposta de implementação total é tantos anos. Né? Tem estados que pediu 50 anos para implementar totalmente as mudanças. É por isso, porque é um sistema que o próprio Canadá levou muito tempo para entender e para colocar ele de forma efetiva. É por isso que a discussão ela tem que ocorrer de forma mais profunda ainda, porque no fim das contas é o seu bolso que vai bancar tudo isso aí. E aí a grande pergunta é como é que vai ficar o pagamento dessa conta. Eu quero aproveitar, Mark, já que você trouxe esse elemento histórico, só para fazer um adendo. Essa reforma pode ser um segundo golpe nos municípios que a União vai aplicar. Vamos lá. Você trouxe o elemento do ICMS e a conexão com essa questão do modelo francês. Vale a gente entender que desde a Constituição, você teve ali a separação quando você deu caráter de ente para os municípios, cada um deles teria ali uma liberdade tributária. Eles querem tirar isso agora. E qual que é o pior risco? Tá? O modelo que a União foi construindo e ampliando a sua arrecadação foi através das contribuições, porque ela não era obrigada a dividir com estados e municípios. Como o modelo da economia tem se transformado, a evolução das coisas tem ido para o serviço. Pega alguém agora, alguém compra CD? Não, as pessoas assinam ali uma plataforma que é uma prestação de serviço. Compra um DVD? Mesma coisa. As pessoas agora estão discutindo locação de carro, serviço também. Então o que está acontecendo? A realidade ela está favorecendo, nesse momento, talvez um florescimento dos municípios nessa questão da distribuição. Eles vão ter acesso ali a mais recursos. E a União não está conseguindo aceitar isso. Então por isso que parte da vontade é inclusive estender as garras para esse tipo de imposto. Ou seja, nesse momento que você teria ali uma redistribuição, né, federativa que talvez possibilitaria isso que você está falando, Mark, de ter uma arrecadação nos municípios, nesse momento a União vem querer aplicar sim, de alguma forma, esse segundo golpe tributário nas nossas unidades federativas, enfraquecendo de novo os municípios. Por isso que o debate ele tem que acontecer, e municípios que geram riqueza, como os do Paraná, que cresceram mais de 70% no PIB ano passado, tem sim que ficar de orelha em pé. Eu fico pensando aqui, não estou falando nem do nosso estado, tá dando um exemplo mais técnico aqui. São Paulo, maior cidade da América Latina, vai perder 15 bilhões. É o cálculo deles. É 15 bilhões menos em asfalto.
em pagamento de guarda municipal, em pagamento de professor de ensino básico. É 15 bi que sai do caixa e vai para onde? Vai para Brasília, vai evaporar lá em Brasília e ninguém sabe direito onde vai ser aplicado. Então são esses detalhes que precisam ser acertados, mas é importante dizer que a reforma tributária é necessária ao país, é por isso que esse debate está tão quente, a gente tem que aprofundá-lo para que as regras sejam mudadas para melhor e não para pior.